Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha, você está aí cultivando suas rosas do deserto, está ansioso para aquela rosa do deserto florir, né? Está esperando, aí de repente ela começa a produzir botões. Só que de repente você começa a observar que aqueles botões começam a ficar escuros e aí o botão cai antes da flor abrir. Aí vem a frustração. Já pensou? Você está lá ansioso, esperando e de repente você vê os botões apodrecendo, caindo antes da flor surgir, tanto tempo esperando para se frustrar. Isso é o que a gente chama de abortamento de botões nas rosas do deserto. Existem diferentes causas para esse problema e a gente vai conhecer algumas delas aqui agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Aproveitando, já vai se inscrevendo aí no canal, aí marca o sininho para o YouTube te notificar sempre quando tivermos novos vídeos por aqui. O abortamento de botões é um dos principais problemas relacionados às flores nas rosas do deserto e muita gente me manda mensagens com essa frustração. Professor, minha rosa do deserto está abortando os botões, o que eu faço, tá? Olha, é difícil eu te dizer exatamente o que fazer porque existem diferentes motivos para a sua planta estar abortando os botões. Então é importante que você conheça esses motivos e aí você mesmo consegue investigar aí e descobrir o que é que está acontecendo. E aí você pode ver o que é que você pode fazer para a sua flor finalmente desabrochar. Primeiro motivo que causa abortamento de botões nas rosas do deserto é contato com líquidos. Olha, principalmente esse período chuvoso, está chovendo muito, né? Então, esses botões aqui, quando eles entram em contato com o líquido, eles podem acabar apodrecendo. Criam-se fungos aqui, tá? E aí esses fungos causam o apodrecimento desses botões e eles vão ser abortados, tá? Então, período chuvoso é um período bastante comum para a gente ter esse problema de abortamento de botões, tá? Mas não está chovendo na minha região e mesmo assim os botões estão sendo abortados. Você pode também estar regando essa planta e molhando muito esses botões. E é de conhecimento de quem produz que você vai ter diferentes flores nas rosas do deserto e cada botão aí de cada flor tem diferente grau de resistência ao contato com o líquido. Então, algumas flores, quando entram em contato com água, por exemplo, elas não acontece nada, né? O botão continua lá, firme e forte, se desenvolvendo. Em compensação, outras flores, né, outros tipos de flores, eles vão entrar em contato com a água e vão acabar sendo danificados, vão ficar marrons, pretos e vão cair. Acontece muito isso em flores brancas, flores amarelas, flores mais clarinhas, né? Então essas flores, quando entram em contato com o líquido, elas acabam apodrecendo, tá? Então pode ser qualquer líquido, tá? Quando eu falo líquido, é a água da rega, a água da chuva, algum adubo foliar que você está utilizando, de repente aquele borrifar que você faz atinge os botões e pode acontecer de danificar também, tá? Algum defensivo que você utilizou, acaricida, né? Inseticida, pode causar danos a esses botões. O ideal seria de que nunca os botões da rosa do deserto entrassem em contato com líquidos, mas algumas vezes é inevitável, tá? Então, na medida do possível, evite estar molhando aí os botões com qualquer tipo de líquido. Isso pode resolver boa parte dos problemas de abortamento de botões que você está tendo aí. Um outro problema comum para causar abortamento de botões é a deficiência na adubação. Principalmente em plantas que têm flores multipétalas, a adubação ela é muito importante, porque a flor, gente, ela exige muito energeticamente da planta. Então, se você tem uma planta que está produzindo botões assim, com certeza aquela planta está dedicando boa parte da sua energia para o desenvolvimento daqueles botões e futuras flores, tá? Então, se você está tendo uma planta aí que está com dificuldade de abrir os botões, pode ser que esteja faltando energia para ela. E aí, você está adubando inadequadamente. Mas professor, eu adubo minhas plantas sempre, daí pode ser o problema, você pode estar adubando demais também. Então o excesso e a falta são problemas que podem causar abortamento de botões, tá? Então não é só a ausência de adubação não, porque o que acontece? Quando você aduba pouco,
vai faltar nutriente para aquela planta ali e ela não vai conseguir formar o botão. Ok, isso é fácil a gente raciocinar. O problema é que quando você aduba demais, isso também acontece. Porque existe um fenômeno entre os nutrientes da adubação que a gente chama de antagonismo. O que é isso? Quando você coloca algum nutriente em excesso ali no substrato da sua planta, na adubação, aquele nutriente em excesso, ele acaba inibindo a absorção de outro nutriente, que também é importante para aquela planta e pode ser um nutriente aí que seja importante para a formação das flores. Então, muitas vezes as pessoas exageram na adubação, achando ali que suas plantas vão explodir flores, né? E aí acabam tendo o resultado contrário. Aquela planta ali, ela tem excesso de nutrientes ali e ela acaba não conseguindo absorver os nutrientes que ela precisa por causa desses nutrientes que estão em excesso aqui no substrato, tá? Então, a adubação excessiva, ela é muito ruim e isso acontece demais, tá? Chuto dizer aí que boa parte desses problemas de abortamento de botões está relacionado com excesso de adubação, porque as pessoas, quando criam um hábito de adubar em excesso, elas entram em um ciclo, né? Então, a planta já está com muito adubo ali no substrato e aí ela segue na semana que vem, ou daqui a 15 dias, joga mais adubo em excesso, isso vai se acumulando ali no substrato, o substrato fica saturado e fica muito ruim para aquela planta se desenvolver e produzir suas flores. Muitas vezes é interessante até trocar aquele substrato, né? Então você pode experimentar isso, trocar o substrato para ver se aquela planta consegue se desenvolver melhor, tá bom? Tá gostando desse vídeo? Já vai deixando o like aí, curta o vídeo que você ajuda demais aqui o canal. Sobre essa questão de energia para a planta, você vai notar que muitas vezes uma planta, quando começa a produzir botões, ela perde as folhas. Olha essa aqui, está quase totalmente sem folhas, né? Então está cheia de botões. Então, isso é um sinal de que essa planta, né, ela é muito exigida energeticamente quando ela está produzindo as suas flores, né? Tanto que ela derruba as folhas para economizar energia, tá? Então, fica ligado nessa questão da adubação, que é muito importante. Um outro problema muito comum que causa abortamento de botões é a presença de algumas pragas, tá? E algumas dessas pragas são tão pequenininhas que a pessoa nem se dá conta de que está presente ali nas plantas. Então, tem que examinar, ficar de olho, ver se não tem ácaros caminhando ali na sua planta. Às vezes tem umas teias assim, né, que você observa, que são produzidas por ácaros e dá para ver os ácaros caminhando. Se você não consegue ver assim, você pode usar uma lupinha assim de mão e tentar examinar para ver se você enxerga esses ácaros, né? Os ácaros presentes ali, com certeza, podem causar o abortamento de botões, tá? Pulgões, cochonilhas também. Então é importante ter certeza de que não há nenhuma praga ali rondando ali nas suas plantas. E uma coisa que acontece demais, tá? E muita gente tem esse problema. Você compra um enxerto aí esperado, sonhado aí de algum produtor. Aí começa a cuidar daquele enxerto, daquela planta enxertada, e aí de repente ela começa a produzir os botões e ela sempre aborta esses botões. Isso acontece demais. Sabe por quê? Primeiro, geralmente as pessoas compram enxertos de plantas com flores muito nobres, né? Aquelas flores exuberantes, muitas camadas de pétalas, flores grandes, pesadas. Isso exige muito da planta, né? Tanto que essas flores nem são naturais, elas são flores que foram desenvolvidas artificialmente pelos produtores, né? Então a rosa do deserto, naturalmente, ela não está pronta para produzir essas flores muito grandes, multipétalas, né? Então muitas vezes o cavalo que é usado para fazer esses enxertos aí que você comprou, a planta é enxertada em um cavalo muito jovem, muito pequeno, é um cavalo que não tem uma fisiologia ali boa para conseguir dar conta de produzir aquela flor. Então, muitas vezes o abortamento de botões ele está ligado à saúde do cavalo, né? Então, você comprou um enxerto ali, um enxerto que veio num cavalo ali, então, às vezes, aquele cavalo ele não dá conta de produzir aquela flor e aí você pode, de repente, desenvolver esse enxerto e depois cortar ele e fazer novos enxertos em outros cavalos que, de repente, sejam mais robustos e aí, nesses cavalos, essa flor pode vir a vingar, tá? Então, você pode experimentar isso. E é importante você entender também que algumas flores que têm muitas camadas de pétalas, elas naturalmente têm dificuldade para abrir, tá? Então nem sempre é uma questão do cavalo, nem sempre é uma questão de adubação ou uma questão de líquido. É uma questão genética da própria flor que você adquiriu ali. Então essas flores muito grandes, muito pesadas, com muitas camadas de pétalas,
muitas delas vão ter realmente dificuldades para abrir. Você tem que ter paciência, porque nem sempre ela vai conseguir produzir aquela flor. Muitas vezes vai abortar, mas outras vezes aquela flor vai conseguir desabrochar normalmente. É importante você ter consciência de tudo isso e seguir cuidando adequadamente aí das suas rosas deserto, tá bom? E aí, você tem problemas com alguma rosa deserto que aborta os seus botões? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram, que está aqui embaixo. Se você quiser apoiar o canal, você também pode se tornar membro, clicando no link que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.